Oi, turminha do ensino médio que está preenchendo o PET aí, que está resolvendo o PET, sempre no acompanhamento comigo. Eu senti necessidade de vir falar com vocês pelo menos um pouquinho. Minha vida é um pouco corrida, sou professora de língua portuguesa e redação, tá? Eu coloco essas correções orientadas pensando que vai ajudar vocês a refletirem e também as respostas já estão bem encaminhadas. Mas hoje eu vim dizer a vocês especialmente o seguinte: eu estou planejando uma série de aulas voltadas para o Enem e voltadas para diversas temáticas de concurso que envolvem a língua portuguesa. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Lá tem uma playlist que tem escrito Português e Redação. Então, dentro dessa playlist vai ter muito material logo para vocês. Estou aqui fazendo praticamente uma promessa, tá? Que é até o mês de junho. Nós vamos ter muito material postado aí sobre essa temática. E eu tenho uma outra novidade que depois eu vou contar lá no canal, que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Então vamos à correção do PET de hoje. Então vamos começar aqui com a semana 3 do PET do primeiro ano, né, de 2021. E essa semana 3, gente, ela traz o tema poema. Aqui já é importante nós iniciarmos, olha, o que é esse gênero poema? Eu já vou chamar a atenção de vocês o seguinte: importante compreender e entender as técnicas de interpretação, tá? Então, olha, é um texto que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e de seus recursos musicais. A sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. Então, aqui nós já vamos começar, que tem diversas informações importantes, mas entender esse sentido conotativo já é compreender assim, é o sentido figurado. Eu até costumo dizer assim, ó, é o có de coração. É o sentido que mostra o sentimento, tá? É diferente do denotativo, que é o D de dicionário, que é o sentido real das coisas, tá? A melodia que caracteriza o verso é resultado de alguns recursos presentes na poesia de todos os tempos. Os mais importantes são a métrica, o ritmo, a rima, a aliteração e a assonância. Não vou me ater à explicação disso aqui, porque eu sei que vocês têm pressa em relação à correção. Mas à medida que aparecer também eu posso detalhar aqui adiante. Olha só, essa atividade número 1, ela já traz o seguinte: em determinado momento, o menino que escrevia versos, a personagem protagonista afirma: isto que faço não é escrever, doutor. Estou sim a viver. Tenho este pedaço de vida. Então vocês se relembram da semana anterior? Como podemos perceber, ao escrever, os sujeitos não abordam apenas suas dores, mas compartilham sentimentos e anseios da condição humana. Nesse sentido, um poema ou uma canção podem ter um papel além do estético, revelando-se como agentes de emancipação intelectual e estímulo à participação na vida pública, já que permite aos sujeitos acessarem seu espaço de fala. Para refletirmos um pouco mais sobre o assunto, vamos ler um poema de Mel Duarte. Gente, esse poema, ele tem um cunho literário e social muito grande. Então aí eu já vou dar a vocês a primeira dica, tá? Quando o assunto é poema, quando o assunto é poesia, porque é um texto que às vezes nós nos envolvemos muito, esquecemos um pouco da parte técnica, da parte questionável que vem adiante. Então eu sempre digo, quando estou trabalhando interpretação com os meus alunos, assim: vá até as questões, faça um movimento que é contrário, observe o que essas questões estão querendo e nós já vamos realizar a leitura desse texto com essa busca. Por quê? Olha, a primeira pergunta aqui: não conhecemos ainda o texto. Agora que você já leu o poema de Mel Duarte, vamos responder as questões. Não lemos ainda. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e de seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, de palavras com sentido conotativo também, né? Que é aquele sentido figurado. No poema, qual é a temática abordada? Então esse poema trata de quê? Que tipos de relação há entre o eu lírico e o assunto tratado? Então nós já vamos pensar assim: o que é esse eu lírico, gente? Eu lírico é a voz do poema.
tá? É a voz do poema, aquela pessoa que está falando no poema. Não é o autor, não é a autora. Então vamos lá, nós vamos em busca então da temática abordada e nós vamos em busca da relação entre o eu lírico, a pessoa que está ali naquela voz do poema, e o assunto tratado. Minha condição: eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham o vazio que te ajude a se manter de pé. Não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. No mundo conduzido por falsos profetas, nessa briga de egos de dialética, me apego num sopro de esperança que me permite o papel e a caneta. Escrevo para sobreviver. E sobrevivendo eu luto, escrevo se adoeço e escrevendo me curo. E você, para que escreve? E para onde você escorre quando esse mar palavra transborda? Então veja, aqui nós já temos, lembrando que aqui nós temos uma pessoa falando, tem algumas marcas que nós já precisamos identificar, que ela está registrando a trajetória dela e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Então é importante nós percebermos isso. Mas quando ela coloca assim, olha, ela escreve para quê? Para acender faíscas aos olhos de quem a lê, para preencher um vazio que te ajude a se manter de pé. Ela não escreve para obter aprovação, já está aqui. Escreve para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, então tem a transformação interna aí. Olha, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir, então o grito de libertação também está aqui. Importante demais perceber isso, gente, enxergar o poema. Então aí a primeira delas é o seguinte: no poema lido, qual é a temática abordada? Gente, a temática abordada aqui, nós temos várias temáticas a serem discutidas. Nós temos a questão da superação da mulher negra, que é uma temática abordada, mas nós temos também ao longo do poema, quando ela coloca que é a única coisa que resta, a questão também da libertação, do poder se libertar através do recurso de se expressar de alguma forma, e essa forma é a escrita. Então, nós poderíamos até colocar aqui que o eu lírico representa a superação da mulher negra através da fuga, pela escrita, e também de outras pessoas oprimidas através desse recurso de escrita. Seria a temática, no meu entender, bem clara aí. A relação que ela estabelece, a relação entre esse eu lírico e o assunto tratado, é justamente a relação de ser porta-voz. É a porta-voz dessa representatividade. Então o eu lírico se vê na condição de ser o porta-voz desse assunto abordado, que são essas dificuldades sociais impostas às pessoas que não têm muito recurso de luta, tá? Nessa questão 2, nós temos assim, na letra B: eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Observamos que o eu lírico emprega uma linguagem figurada ou conotativa. Porque, olha, não escreve para incendiar casas, já é uma coisa que foge um pouquinho ao real. Então já não é o de dicionário, não é o denotativo, é o conotativo. Mas para acender faíscas. O que significa esse acender faíscas, Mas para fazer brilhar os olhos de quem me lê, para fazer encantar os olhos de quem me lê, Então, qual o significado que acender faísca adquire nesse contexto? Já meio que respondi aí, E vou empolgando, quando eu percebo já foi. Que figura de linguagem está presente nesses versos?
Gente, olha, nós temos várias figuras de linguagem. Pensem aqui comigo no termo figuras de linguagem. É como se fossem desenhos pela linguagem. Para que serve? Figuras de linguagem é quando nós não conseguimos dizer com palavras simples o significado que pretendemos. Então, e uma delas, que é a que representa isso aí, que é riquíssima, que chama-se metáfora. O que é uma metáfora? Quando nós comparamos coisas para gerar um terceiro significado. É como se fosse assim, eu comparo A com B para gerar um significado C que está além das palavras. Quando eu digo assim, nossa, minha vida é um corredor vazio. Olha só, gente, eu comparo a minha vida com um corredor vazio para dizer que neste momento minha vida está uma tristeza. Tá vendo? Então, graças a Deus não está, e fique claro. Mas quando ela diz assim, eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Então ela faz o quê? Ela pega a questão fogo, faíscas, compara com olhos, né, a radiação, o olhar, para gerar a questão do brilho, para poder intensificar. Então, riquíssima figura de linguagem, cujo nome é metáfora. Na letra C nós temos assim, podemos dizer que nos versos de Mel Duarte também está presente a linguagem denotativa? Olha, ela utiliza, e aí está pedindo para levantar hipóteses sobre essas ocorrências. Para justificar sua resposta, transcreva os versos em que isso acontece. Eu vou retomar aqui o texto para eu poder explicar algumas coisas para vocês. Então a pergunta colocada aí foi o seguinte, olha, podemos dizer que nos versos de Mel Duarte também está presente a linguagem denotativa? Quando ela põe assim, ó, nós vamos entender aqui a diferença. Eu não escrevo para incendiar casas. Então aqui nós temos, como assim, uma escrita vai pôr fogo em casas? Então aí tem uma linguagem que é metafórica, que foge da realidade, tá? Mas quando ela diz assim, não escrevo para obter a sua aprovação, quer dizer, para saber se a escrita está boa ou está ruim, mas para registrar a minha trajetória de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Então vejam, aqui não tem essa linguagem conotativa, tá? Aqui tem uma linguagem real, porque escrever para registrar é fazer o registro, é escrever normal. A trajetória dela e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Então, aí está pedindo algumas justificativas, vocês vão buscar outras, né? Sem preguiça, vocês vão aí buscar outras. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, aqui nesse trecho, onde que tem essa linguagem denotativa? Todo trecho que vocês encontrarem, que tiver o sentido real, tá? Vocês estão com a linguagem denotativa. Agora, olha, toda vez que a linguagem é usada para falar dela mesma, ou seja, poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, um filme que trate da arte cinematográfica, uma telenovela cujo assunto seja a vida de um artista, um pintor que desenha a cena em que ele está inserido, dizemos que está presente a função metalinguística. Tatuem na perna isso aqui, gente. Por quê? Enem, gente, cobra tanto essa função metalinguística, tá? O que é isso? Se eu der, por exemplo, uma aula de português ensinando ao professor da aula de português, é função metalinguística? O dicionário traz a função metalinguística porque ele usa palavras para explicar o sentido de palavras. E aqui vocês percebam que tem uma poesia em que a pessoa está falando por que ela escreve a poesia. Após a releitura do poema Minha Condição, podemos afirmar que essa função se encontra presente nos versos, com certeza. Transcrevam a passagem para comprovar sua resposta. Fica a escolha de vocês. Toda parte em que ela coloca, eu não escrevo para tal, ou escrevo para tal, onde aparece que ela está colocando o que escreve, sendo que ela já está na poesia que é escrita, já representa a função metalinguística. Em não escrevo para governar um povo, eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar a sua mensagem. Qual é o sentido desses versos no contexto do poema? Gente, olha, o sentido, se vocês observarem, através desses versos, o que ela faz? O eu lírico, né? Ele se mostra, está discutindo isso lá no texto com vocês, como porta-voz de um povo que está oprimido. Qual é o sentido desses versos no contexto do poema? Está explicado. Afinal, comecem com respostas completas, tá? Os versos citados acima representam no contexto do poema
Afinal, qual é o papel da poesia na vida do eu lírico ou das pessoas? Gente, a poesia, inclusive assim, não só dessa pessoa, mas de todo mundo. Hoje os jovens escrevem tão pouco, mas é de libertação, desabafa no texto, né? E a poesia, ela assume o papel de libertação. Aí, especialmente, o papel de libertação é de luta por uma situação de opressão, por uma angústia. Assume esse papel e pode assumir na vida de muitos de vocês. O eu lírico, no final do poema, volta-se para nós nos questionando. Olha aqui, ó. E você, para que escreve? Use o espaço a seguir para responder essa questão. Aí é uma resposta pessoal, tá? E quem não escreve nada, coloca também, né? Eu não escrevo, a não ser para a escola, mas escreva, tá? Após ler o poema, podemos afirmar que o eu lírico... Aqui, eu costumo dizer que essa aqui é bem típica do Enem, tá? O que é bem típica? Que o Enem trabalha com a modalidade de respostas, que é o seguinte. Às vezes você olha a questão e fala, essa está certa, essa também está certa, e aí você tem que ir com aquele olhar minucioso ao texto para buscar a que está mais correta, tá? E aqui é uma questão dessas. Por quê? Nós vamos fazer aqui a letra E para a letra A, tá? Se fossem os meus alunos, vocês já saberiam por quê. Faz o resgate, o eu lírico faz o resgate ancestral de um espaço democrático da fala. Muito amplo, né, gente? Fazer o resgate ancestral, toca, né, nos antepassados e tal, mas fazer esse resgate pode fazer um desabafo. Mas o resgate mesmo é uma coisa que extrapola um pouco o texto, né? Protagoniza o lugar de fala da mulher, que em muitas situações é condicionada a uma posição de subalternidade. Ela protagoniza o lugar de fala da mulher, tá? Mas tem uma especificidade lá que não é muito em muitas situações, não. Uma posição de subalternidade, que poderia ser, por exemplo, desigualdade de gênero. Então, lá tem uma pegada um pouquinho mais específica, tá? Olha, aqui ela coloca o seguinte: mas para registrar minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Então, uma citação bem específica. Protagoniza o lugar de fala da mulher, que em muitas situações é condicionada a uma posição de subalternidade? Não é da mulher. Abriu muito, expandiu muito aqui. Apresenta a imagem de uma busca pela identidade racial, pela consciência racial que o cabelo pode trazer. Que negócio é esse de cabelo, gente? Nem falo o negócio de cabelo, tá vendo? Enfim, tem questão que é assim, que é ótimo, que aí você já manda embora, né? Busca na história desvelar outros prismas da representação da mulher negra. Buscar na história, foi longe demais, não foi não? Escreve com o propósito de revolucionar seu próprio cotidiano e de outras pessoas por acreditar nas palavras enquanto ferramenta de transformação social. Será que é isso? Convido vocês a fazerem a releitura. Eu deixo vocês aí na companhia dessa reflexão, dizer que se não são inscritos ainda no meu canal, inscrevam-se. Beijos. Semana que vem nós estamos aqui novamente, tá? Mas acessem, tem muito conteúdo bacana aqui no meu canal. Não espera só semana que vem, não.